Bom dia, bom dia, bom dia, povo santo. Só os santos falam amém. Bom dia, que a graça e a paz esteja sobre a vida de vocês. Bora para mais um dia que o Senhor Jesus ele já fez. Bom dia, Sueli. Bom dia, Lulu. Deus te abençoa. Bom dia, Robertinha. Bora orar, bora falar com Jesus, chamar a presença dele. Hoje é um dia especial, hein? Hoje é um dia especial. Hoje nós vamos estudar Apocalipse, capítulo 11, tá? Convida seus irmãos para estarem aí. Metade da live vai convidar alguém, metade ora comigo, depois vocês trocam. A outra metade vai orar, a outra metade vai enviar aviãozinho, tá? Bom dia, gente. Que bom ter você aqui com a gente, viu, Inês? Feche seus olhos e chama a presença de Deus onde você está. Pai, em nome de Jesus, nesta manhã nós queremos te agradecer. Obrigado por mais um dia, Deus. Obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de conectar com o Senhor, de ligar o nosso espírito ao teu espírito, de receber as revelações do alto, de receber aquilo que o Senhor já tem disponibilizado para as nossas vidas, Pai. Deus, que seja uma manhã de revelação, uma manhã gloriosa, cheia da tua presença, cheia da tua bondade, cheia do teu amor, Pai. Em nome de Jesus, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, por tudo aquilo, Pai, que fazemos que ofende a tua santidade, Deus. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa, nos permita recomeçar com o Senhor nesta manhã de uma maneira sem igual. Contemplando a tua face, olhando com o olhar, o rosto desvendado e sendo transformado, Pai, de glória em glória. Sonda cada coração aqui presente, Pai. Vê se há algum caminho mau em nós e endireita as nossas veredas, Papai. Que nós possamos receber essa palavra e frutificar e dar frutos a 30, a 60, a 100 por um, em nome de Jesus. Oro também para que o Senhor disponibilize anjos ao redor da nossa vida, anjos ao redor da nossa casa, do carro, do ônibus, da empresa, para que nós possamos mesmo, Deus, estar guardados pelo Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Nos livra de todo ataque satânico, maligno, todo levantar das trevas, toda opressão, Pai. Nós repreendemos agora em nome de Jesus. Que possamos mesmo entrar no descanso do Senhor, entrar no lugar onde a alegria do Senhor reina, onde a paz que excede todo entendimento está presente. Nos deixa, Pai, entrar nesse lugar. Esse lugar é no Senhor, Papai. Hoje nós vamos ler Apocalipse capítulo 11. Espírito Santo de Deus, traga a revelação da Tua palavra. Traga discernimento. Traga renovo sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Nós te damos liberdade, Pai, para que o Senhor fale aos nossos corações, para que o Senhor ministre conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém e amém. Que nenhum de vocês possa mesmo ter a alegria roubada nessa manhã, ter a paz roubada, ou ficar sem esperança, porque hoje é um novo dia. Experimente o novo do Senhor hoje. Experimente a bondade do Pai hoje, sabe? Desfrute de tudo aquilo que Ele já liberou sobre a sua vida. O Senhor, Ele tem algo novo para derramar sobre a vida daqueles que querem. A nossa mente é limitada, mas a do Senhor não é, sabe? O Senhor, Ele tem o novo para operar na nossa vida todos os dias. Só que às vezes Ele quer operar o novo e tem corações fechados. Tem pessoas que não estão disponíveis para Ele, sabe? Tem pessoas que não dizem sim ao chamado do Senhor. Diante daquilo que Ele tem para entregar para a sua vida hoje, responde e fala assim: sim, Pai, eu aceito o seu chamado, eu aceito viver o novo do Senhor, eu aceito as bênçãos que estão disponíveis para a minha vida, eu aceito as viradas de chave dentro do meu coração, sabe? Fala isso para o Senhor aí hoje, fala: Deus, eu digo sim a tudo aquilo que o Senhor tem para fazer para a minha vida. Nós temos a mania de orar e falar com Deus tudo aquilo que a gente acha que Ele deve fazer, né? Mas tudo que nós precisamos é falar: Deus, eu aceito hoje
viver tudo aquilo que o Senhor já escreveu para mim, sabe? Escreve isso. Aí nos comentários coloca assim: Senhor, eu aceito viver os seus planos para hoje. A gente tem a mania de ficar: Deus faz isso, Deus faz aquilo. Deus, hoje eu vou levar meus filhos para a escola e no caminho você faz isso. Deus, eu preciso passar no supermercado e é isso. Deus, meu marido. Deus, meu trabalho. Deus, meus pais. Deus, meus filhos. E não é Deus meus, né? Não é Deus meus problemas. É Deus o que o Senhor tem para hoje, sabe? Que seja feita a vontade dele e não a nossa. Amém, Cris. Amém. Senhor, eu aceito os seus planos para hoje. Senhor, eu aceito os teus planos para hoje. Hoje é um dia especial, porque hoje nós vamos estudar Apocalipse capítulo 11 e vocês não sabem quem que aceitou o convite para estudar Apocalipse com vocês. Vocês não estão preparados para esse dia, não estão. Com vocês, Cacau! Gente, ela topou com muita luta, com muito sacrifício. Ela topou. Venha, Cacau. Estamos te esperando. Sente-se ao meu lado. Gente, eu acho que é assim que vai dar, hein? Deixa eu ver. Vocês vão dando notícia aí. Se tá bom de ouvir, se tá tudo certo. Apareça, Cacau. Apareça. Bom dia, bom dia. Um amigo muito nosso, essa noite eu passei muito mal. Passei muito mal, mas estamos aí. Alegre e felizes. Para estudar e falar um pouco aí da palavra do Senhor. Vocês estão vendo a Cacau bem, gente? A gente não conseguiu fazer em 2 quartos. Por isso que vai estar assim. Mas eu espero que dê tranquilamente. Que vocês escutem bem. Tá todo mundo ouvindo bem? Essa é a Cacau. Para quem não conhece a Cacau, gente, é a Cacau que eu tanto falo. Minha companheira de guerra, sabe? Ela é minha companheira de guerra. Então vamos lá para Apocalipse capítulo 11. Abre sua Bíblia em Apocalipse capítulo 11. Tá ouvindo legal? Tá. Apocalipse 11. Cacau, as pessoas querem ver mais você do que eu, tá? Por isso que eu vou virar. Bem, amém. Pronto. Apareça mais, Cacau. O povo não quer ver eu não, tá? Hoje o povo quer ver você. Então fique aí, ó. De vez em quando eu entro, viu, gente? Bora ler. Apocalipse 11, versículo 1. Vai dizer o seguinte. Quando você quiser que eu pare, você fala, tá? Tá. Mas as pessoas querem te ver. Não fica olhando pro telefone, não, porque as pessoas não vão te ver. Tá bom. Deixa eu sozinho. Não vou deixar você sozinho, não, tá? Vou colocar seu telefone aqui. Não. Mas olha pra cá, tá? Vou fazer Ô, a live, não, gente. gente. Cacau é tímida. Eu falei com ela que ela ia fazer a live hoje sozinha. Ela não quis, não. Não quis. Você fala muito, não, mas você tá virando muito pra mim, né? Não, é assim. Ai, pô. Mas você tem que vir mais. Isso. Aí, ó, pronto. Quando eu quiser aparecer, eu posso assim: oi, gente. Ai, Jesus. Depois disso, recebi uma vara de medir, e me foi dito: vá e tire as medidas do templo, de Deus e do altar, e conte o número de adoradores. Mas não meça o pátio exterior, porque ele foi entregue às nações. Elas pisotearão a cidade santa durante 42 meses. Darei autoridade às minhas 2 testemunhas, e elas se vestirão de pano de saco e profetizarão durante 1260 dias. Posso continuar? Pode, você queria comentar? É. Comentário. Eu acho que aqui, olha, tá falando sobre volta lá em
em Gênesis, Levítico, né? Lembra o lugar santo? Ele está falando assim, olha, chamei aqui um número de adoradores e eles estão no pátio. Pátio fazia menção, lembra, povo santo, aquela menção do pátio quando tinha o lugar santo, lugar santíssimo, santos santos, o povo ficava do lado de fora esperando o holocausto ser entregue, ser feito, e ali eles falavam, ficavam esperando para saber se aquele sacrifício tinha sido aceito por Deus, né? Eu creio que aqui está voltando e fazendo a menção desse santuário. Aqui que a gente tem que entender também é o seguinte, a gente está vendo da continuação do capítulo 10, onde João ele tinha recebido um livro, né, pelo anjo, e agora foi dado para ele uma cana para ele medir. Se a gente for parar para analisar um pouco, vamos supor, eu estou aqui com a minha Bíblia aqui na minha mão. Se eu pegar aqui a minha Bíblia para medir, o que eu vou ter o entendimento disso? Eu vou saber a espessura, a altura e vou compreender as medidas necessárias do tamanho da minha Bíblia. Vou ter uma compreensão melhor e exata da Bíblia. Então aqui fala que ele mede o templo de Deus, ele mede o altar e ele mede aqueles que adoram. Então teve uma medição. Então o que significa aqui? O santuário. Quando fala para medir o santuário, mede o templo de Deus, igual a Raira ela fez menção aqui. Quando nós voltamos lá no Velho Testamento, no Pentateuco, o próprio Deus ele tinha pedido para Moisés fazer o quê? O tabernáculo. Então, Deus ele deu para Moisés a visão do que seria o tabernáculo, como seria o lugar santo, santíssimo e o átrio. E aqui Deus agora está pedindo, olha, mede aqui o templo santo. Era como se ele estivesse falando com João, você precisa ter a compreensão do tamanho, da medida exata do juízo também do Senhor Jesus. Quando pede para medir o altar, ele deixa bem claro aqui, que o átrio ficaria fora, então um altar de dentro, porque nós tínhamos um altar na parte de dentro, não fora, tinha fora do átrio, tinha um altar dentro, que esse altar aqui está simbolizando o quê? A questão do quê? Porque tinha um altar que estava de frente para um incensário, e o incensário ele significava o quê? Orações constantes. Então é como se estivesse indicando a oração intercessória de Jesus. E quando pede também para medir aqueles que o adoram, a obra do Evangelho só poderá ser terminada quando o povo de Deus refletir o caráter de Cristo. Então, a primeira coisa que nós temos que entender, tudo aqui que vai estar dentro do templo do Senhor e diante do Senhor, ele vai refletir o caráter de Deus, ele vai refletir aquilo que Deus de fato é e vai trazer para a gente uma clareza naquilo que Deus ele quer fazer. Então, houve uma medição no templo para ter a compreensão do juízo de Deus, houve uma medição ali no altar, mas não o altar fora do átrio, mas aonde ficava ali diante do incensário, porque estava nos trazendo o quê? A compreensão da importância e essência da oração intercessória do Senhor Jesus, porque sem ela e sem a fé nele, a gente está lascado, né? Porque sem a fé no Senhor Jesus, sem a oração intercessória, a Bíblia vai falar que ele é o nosso mediador, ele é aquele que intercede por nós aqui. Então, assim, nós temos o Espírito Santo, mas Jesus é o mediador entre o homem e Deus. Então, sem a oração intercessória dele, a gente está de fato lascado. É ele que está conosco, é ele que ora por nós e mediando. O Espírito Santo é a intercessão, né? Fala que o Espírito Santo, ele ora por nós com gemidos inexprimíveis. Mas é o Senhor Jesus, ele é aquele que morreu na cruz, ele é aquele que rogou não somente por nós, mas ele fala assim, Deus, Pai, eu rogo não somente para aqueles que já estão no meu aprisco, as ovelhas no meu aprisco, mas eu oro também para aqueles que ainda não estão, aqueles que ainda não fazem parte desse aprisco. Então a vida de Jesus é uma oração intercessória para aqueles que são dele. E aqui nós adoradores, por quê? Nós precisamos manifestar, refletir de fato o caráter de Deus. Não tem como nós dizer que nós somos adoradores, se pegando um pouco de link com João 4, quando a gente vê ali Jesus com a mulher samaritana, Jesus ele fala assim, Deus está à procura daqueles que o adoram em verdade e espírito. Então, se de fato nós somos adoradores, nós precisamos manifestar, revelar o caráter de Cristo aqui nessa terra. Uau! Eu não falei com vocês? Nem tem de direito, porque é tanta coisa, que é tanto conhecimento, gente. Mas eu achei legal. Pode, gente, se eu falar rápido, vocês podem me falar, porque eu tenho mania de falar aqui.
Achei bonitinha essa questão do medir e traz uma clareza para mim sobre o aspecto do Senhor querer conhecer, né? Ele fala que ele mede o santuário, o altar, ele conta o número de adoradores. O Senhor o tempo todo ele tá querendo, né, ali mostrando para João o tanto que ele vai conhecer aqueles que são dele, os detalhes das coisas que pertencem a ele, sabe? Então não pensa que nenhuma das suas atitudes, ações vai passar desapercebido diante do Senhor, tá? Tudo isso vai ser contado, tudo isso vai ser analisado. Ele fala, ó, vai lá e tire as medidas do templo, do altar e conte o número dos adoradores. Eu quero conhecer aquilo que é meu, né? Isso que ele tá falando com João. Continue, o Cacá. Esse senhor até qual? Até o 3, agora vamos no 4. Deixa eu só falar um pouquinho do 3. Aqui fala das duas testemunhas, né? Muitos têm linhas que acreditam que essas duas testemunhas seriam Moisés e seriam Elias. Acreditam em Moisés porque, apesar de Moisés ele ter experimentado da morte, quando nós chegamos lá no livro de Judas, nós vemos que Satanás ele tentou ali uma guerra com o arcanjo Miguel para pleitear, para pegar o corpo de Moisés. E fala que o corpo de Moisés não foi achado. Mas tem linha também que acredita que essas duas testemunhas é Enoque e Elias. Por quê? Enoque, ele está lá no início no livro de Gênesis, onde aquele Enoque que fala assim que ele foi transladado. Fala assim, e Enoque andou com o Senhor, e ele foi transladado. E Elias, a gente sabe que Elias ele foi aí levado pela carruagem de fogo. Então foram duas pessoas que viveram uma experiência com o Senhor, que foram arrebatados ao Senhor sem experimentarem aí da morte física. Então essas duas testemunhas têm essas visões, que poderia ser, tem linha que acredita que é Moisés e Elias, e tem linha que acredita que é Enoque e Elias. E também aqueles que acreditam que é Moisés e Elias se fundam também, sabe aquela passagem quando Jesus ele está ali no livro de Mateus, vai falar que ele está orando e aparece Elias e aparece Moisés, ele está ali com os discípulos Pedro, Tiago e João, e aí Pedro fala assim, ai, você quer que faça aqui, arma uma barraca aqui pra gente? Bom estarmos aqui, Senhor. Então acredito que pelo fato de ter aparecido Moisés e Elias, poderiam ser eles essas duas testemunhas também. O Monte da Transfiguração, né? O Monte da Transfiguração. 4. Essas duas testemunhas são as duas oliveiras e os dois candelabros que estão diante do Senhor e de toda a terra. Se alguém tentar fazer mal, da boca lhe sairá fogo e consumirá seus inimigos. Assim deve morrer quem tentar lhe fazer mal. Elas têm o poder de fechar o céu, a fim de que não chora durante o tempo que profetizarem. E tem o poder para transformar as águas em sangue e para ferir a terra em pragas, de toda espécie, quantas vezes desejarem. Quer explicar isso ou posso passar? As duas testemunhas são duas oliveiras. Duas oliveiras e dois castiçais que estão diante de Deus. Quando falam isso, estudiosos eles vão dizer o seguinte, que essas duas oliveiras e esses dois castiçais, eles se identificam com o Novo e o Velho Testamento. E eles estão ali o que? Diante de Deus. E isso eu acho muito interessante, porque tudo, acredito eu, a gente viu aqui no Apocalipse capítulo de número 1, nós tivemos a visão ali do que João ele viu ali no trono. E nós vimos os 24 anciões se prostrados, lançando as coroas diante de Deus, os 4 seres viventes, e todos ali falando santo, santo, santo é o Senhor. Tudo ali está interligado e voltado e manifestando e glorificando o nome do Senhor. Então, para conosco e para com essas duas testemunhas aqui também, não poderia ser diferente. Uma vez que eu e você, nós dizemos que nós estamos diante do Senhor, nós precisamos, de fato, sermos identificados com aqueles que revelam o caráter de Deus, manifestam a glória de Deus, aqueles que trazem um link. É a mesma coisa de você olhar para mim e falar assim, a Cláudia ela é uma pessoa que revela o caráter de Deus, ela tem uma paz, ela tem uma sabedoria, ela tem algo que faz um link dela com Deus. Hoje nós somos o que aqui? Nós somos filhos de Deus. E um filho, ele vai trazer
essências do Pai, seja ele de forma física, mas seja ele também de uma forma moral. Ah, fala igual o pai, olha lá o jeitinho dele responder isso aqui, é igualzinho a mãe. Então nós precisamos ser da mesma forma. Se nós estamos diante de Deus, a oliveira e o castiçal é o Velho e o Novo Testamento. E o que o Velho e o Novo Testamento, que são a palavra de Deus, ela nos traz a revelação de quem é Deus, do propósito de Deus, da vontade de Deus, do plano futuro vindouro do Senhor Jesus para vir nos buscar. Então elas testificam de quem é aquele que nós amamos, de quem é aquele que nós servimos. Então, uma vez que eu e você, nós estamos também diante do Senhor Jesus, nós precisamos ter essa mesma testificação. E quando fala aqui, ó, que ela tem poder para fechar o céu para que não chova. Gente, Elias, eu creio que vocês já viram aquela passagem onde Elias ele vira ali para Acabe e fala assim: não vai chover aqui na terra durante 3 anos e meio ou 3 anos? 3 anos e meio. 3 anos e meio. E não choveu. Mas por quê? Elias tinha poder, tinha alguma coisa assim diferente? Ele tinha autoridade. E a autoridade, aquilo que ele falava acontecia porque ele estava diante do Senhor. Porque vai falar no início ali do livro de Reis, que Elias, ele andava diante da face do Senhor. E ele usou, e Deus concordou porque é a palavra do Senhor. Então a palavra de Deus, ela tem poder para fechar o céu, para abrir o céu. Por isso que é importante nós o quê? Já ouviu falar assim? Profetiza sobre a sua vida, declare coisas boas, porque nós estamos diante do Senhor. E aquilo que sai da nossa boca, ele tem poder para o quê? Para trazer vida, assim como também tem poder para trazer o quê? Destruição. E fala aqui que para convertê-la em sangue, para ferir a terra com toda sorte de praga, todas as vezes que quiserem. E quando acabar o seu testemunho, não fala um negócio de ferir aqui. Ele fala assim, ó. E se alguém lhe quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhe quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Hoje, se nós formos analisar, nós somos crente. A palavra de Deus, ela está aí. Muitas pessoas, igual eu falei, 2 oliveiras, 2 castiçais, Novo e Velho Testamento. A palavra de Deus a todo tempo ela é o quê? Atacada. O evangelho é atacado. Nós que somos crentes, nós somos atacados. Muitos são atacados porque falam que vivem a palavra de Deus, falam que são cristãos, mas não têm testemunho daquilo. Não evidenciam o Deus verdadeiro. Então são atacados. Mas todo aquele que de fato ataca a palavra de Deus, todo aquele que de fato vai contra a palavra de Deus, existe uma consequência. E aqui fala que se alguém quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca. A palavra de Deus, ela é poderosa. E aquele que for contra a palavra de Deus não está indo simplesmente contra um livro, não está indo simplesmente contra papéis e folhas, mas está indo contra o próprio Deus. E há consequências. Amém. E eu quero falar sobre a questão dele falar as 2 oliveiras e o candelabro, né? Oliveira não é de azeite? De azeite. Quando você olha para lá para o passado, né? Quando você olha lá para o povo, até para aquela viúva que faltou comida lá para ela, tinha que pagar a conta, e fala para ela assim: olha, vai lá na sua casa e busca o que você tem. Ela falou: só tem um pouco de azeite. E o que ela tinha mais? Farinha. Farinha e azeite. Eu creio que o azeite era um elemento assim muito importante para as pessoas fazerem deixa eu ver, pão, tudo. O azeite era essencial, né? Aqui ele fala assim, ó, tem oliveira, que era algo que não podia faltar nas casas. Todas as casas no passado, elas tinham azeite. E ele fala que é também candelabro, né? Candelabro de suporte de luz, né? Ou seja, luz e alimento. A palavra de Deus o tempo todo ela vai trazer alimento e ela vai trazer luz. É fundamental para dar suporte para a luz. Quem é a luz do mundo hoje? Jesus disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Então, quando ele fala que nós somos a luz, o que sustenta a luz, né? O candelabro era aquele lugar que apoiava a luz, né? Tinha lá o candelabro e acendia aqui em cada pontinha a luz. Então, o que dá suporte para nós sermos a luz desse mundo é o candelabro, é a palavra de Deus. É ela que vai nos suportar para que a gente possa ser essa luz. E o que faz uma mistura boa para um pão ser gostosinho, né? O pão, ele usa o ingrediente principal para o pão é a farinha. É como se nós fôssemos a farinha, mas o que faz gerar o pão é o azeite. Então, por isso eu entendo também, compreendo e concordo que essas 2 testemunhas que ele vai falar assim, olha, estão diante de mim 2 oliveiras e 2 candelabros,
é a palavra de Deus. A palavra de Deus vem pra gente como azeite, mistura com a farinha, vira pão, e aí é alimento para aqueles que vêm até nós, e é candelabro, aquele que sustenta a luz. Então, que vocês possam ter esse olhar admirador sempre para a palavra de Deus, porque é ela que vai nos dar suporte para a gente continuar sendo sal da terra, para a gente continuar sendo a luz do mundo, e é o que a Cacau falou, né? Ai daqueles que vão contra essas duas testemunhas aí, ó, a oliveira e o candelabro, que é a palavra de Deus, não ficarão de pé. Tem muita gente que zomba, tem gente que caçoa e um monte de coisa mais. Ai daqueles que intentam contra a palavra de Deus. Há um tempo atrás eu comentei na live sobre aquele decreto que tinha saído para abolir alguns versículos da palavra de Deus, sabe? Falando que aqueles versículos que dão ênfase a... como é que fala? Mas... eles dizem que são versículos machistas, que fala que a mulher tem que ser submissa ao marido, que a mulher tem que honrar seu marido. Aí saiu tipo um decreto, ou ele... como é que fala aquele negócio de justiça de lei? Eles estão pensando em implantar a lei. Projeto de lei. Projeto de lei. Projeto de lei para tirar esses versículos da Bíblia. A nossa oração deve ser: Deus, tenha misericórdia deles, porque a palavra está dizendo que se alguém tentar fazer mal, fogo consumirá e vai acabar, né? O Senhor, ele aniquila. Então, coitado desses que tentam tirar um tio, um N da palavra de Deus. O Senhor já tinha deixado isso registrado para certificar de que ninguém iria fazer isso. Tem um versículo que diz: ai daquele que tira um N, um tio da palavra de Deus. A gente não acrescenta, a gente não tira nada. A palavra do Senhor, ela é completa. Ela é azeite e ela é candelabro, né? Suporte para sermos luz e mistura para sermos alimento para todo um povo. Amém? Vamos continuar a leitura. Deixa eu só fazer um comentário aqui que eu queria falar antes, mas eu passei direto. Aqui vai falar que... Cadê? Que as testemunhas elas estavam vestidas de roupa de saco. Toda vez que a gente vê no Velho Testamento também essa questão de roupa de saco, ela nos traz a menção de quê? Ou luto ou arrependimento. A rainha Esther, no momento ali que aconteceu lá no livro de Esther, a situação com ela, roupa de saco, teve que jejuar, roupa de saco e oração, jejum e oração. Então a gente vai ver em vários episódios profetas ali vestindo de roupa de saco, que estava simbolizando o quê? Arrependimento e luto. Quando a gente chega aqui no Apocalipse, principalmente aqui, vou só citar aqui o 9:20, que já tinha aberto aqui, deixa eu ver se é os seus, já tinha tocado a sexta trombeta. Aí fala assim: e os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das suas obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, e não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua fornicação, nem dos seus furtos. A gente está vendo um contexto e um cenário onde está acontecendo várias coisas ruins, tem vindo várias pragas, várias mortes, e o que acontece? As pessoas não se arrependem. As pessoas, elas estão tão entregues ao pecado, tão enraizadas aos pecados, que apesar de ver várias pragas, várias situações difíceis, elas não conseguem abandonar o pecado delas a ponto de se arrepender ou até mesmo por temor deixar aquela prática. E o fato delas não se arrependerem, elas acabam também morrendo. Uma ideia que eu gosto muito de dar em relação a isso, hoje nós buscamos o quê? Nos esvaziar de nós mesmos e nos enchermos de Deus. Lá em Gálatas capítulo 1, versículo 4, vai falar que Cristo ele veio para nos desarraigar das coisas desse mundo. O que significa desarraigar? Você já viu aquele matinho? Às vezes é até difícil de puxar isso, mas quando você puxa, que sai até com a raiz, isso significa desarraigar, tirar todas as nossas raízes das coisas terrenas, das coisas carnais, das coisas desse mundo. Então, quanto mais eu e você nos esvaziamos, nos desarraigamos das coisas desse mundo, mais nós vamos nos encher das coisas de Deus.
a chegar a um ponto que as coisas do mundo não vai ter interferência na minha vida e na sua. Vai estar acontecendo algumas coisas, a gente vai ter nenhuma influência, não vai ter nada que vai nos querer fazer sair da presença de Deus para viver aquele momento ali, seja terreno carnal. Só que ao contrário disso, essas pessoas elas estavam tão entregues ao pecado a ponto delas verem tantas tragédias, tantas coisas acontecendo, e a palavra de Deus e o temor e o arrependimento, eles não tiveram influência nelas. Mas por quê? Porque o pecado estava ali, muito enraizado. Da mesma forma, quando nós estamos enraizados de fato no Senhor, as coisas carnais não têm influência em nós. Aqueles que estão enraizados no pecado, as coisas espirituais às vezes não têm influência, porque a pessoa não dá ouvido. É a mesma coisa de você querer evangelizar uma pessoa que está desviada. Ela conhece a palavra, ela sabe que aquilo está errado, que ela está fazendo, ela sabe que aquilo ali traz consequência, mas ela fala assim: vou continuar. Ela não consegue sair. E aqui a gente vê essas testemunhas vestidas o quê? Um cenário onde todo mundo estava pecando, idolatria, fornicação, homicídio, adultério, eles vestidos de roupa de saco, simbolizando o quê? Luto e arrependimento, que é o que nos faz o quê? O arrependimento. A conversão, o arrependimento nos faz a gente ter uma metanoia, mudança de mente e nos voltar para o Senhor. Então, é interessante porque a palavra de Deus, a todo tempo a gente vai ver o que ela citando, que nós devemos nos arrepender dos nossos pecados, nos voltarmos para o Senhor. E o luto, hoje nós estamos aqui nesse mundo, a gente vê um caos de várias coisas que está acontecendo. Graças a Deus, ainda não chegamos aqui nesse ponto desse apocalipse todo, mas nós precisamos também andar de luto, de roupa de saco, mas espiritual, no sentido do que? A todo tempo nós precisamos ter no nosso coração o arrependimento. A todo tempo nós precisamos estar de luto, mas por aqueles que estão sendo perdidos, orando: Deus, tem de misericórdia, porque nós estamos perdendo irmãos que se diz cristão, pessoas que estão ali começando a caminhada com o Senhor, mas o pecado, Satanás, ele vai ali roubando essas pessoas diante do Senhor. Mas nós precisamos ter isso aí dentro do nosso coração. Amém. Forte, né? E agora, 7, né? 7. E o 7 fala assim: e quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra, e os vencerá e os matará. Quem que é essa besta? Essa besta é Satanás. E vai fazer guerra em que sentido? Hoje, Satanás e todos aqueles que não creem, porque são aqueles que eu acabei de ler aqui no 9:20, os ateus, eles vão contra. Porque quando a gente chega um pouquinho mais aqui para baixo, a gente vê que, e jazerão seus corpos mortos na praça da cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o nosso Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que seus corpos sejam postos em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão e mandarão presente uns aos outros, porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Então nós vemos aqui, o testemunho acabou, eles morreram, Sodoma e Egito. Quando nós chegamos lá também no Velho Testamento, e a gente vê menção também no Novo Testamento, Jesus ele falando sobre Sodoma. Sodoma era uma cidade a qual ela traz a identificação de imoralidade sexual, uma cidade totalmente entregue ao pecado da imoralidade sexual. Então a gente vê que aquele povo ali, eles estavam espiritualmente vivendo um devaneio espiritual, entregue de fato para o pecado, entregue de fato para as vontades carnais. E quando acabam o testemunho, eles não deixam aquelas pessoas serem enterradas. Mas o que eles se fazem? Eles se alegram. Por quê? A palavra de Deus, ela é luz. E ela nos revela quem é Cristo. E ela nos traz o testemunho de quem é o Senhor Jesus. Então, uma vez que eu e você, nós estamos diante do Senhor, o que o mundo ele quer fazer conosco? Porque o mundo ele está nas trevas. Quando há luz, já viu, só para me trazer um exemplo, você está dormindo num quarto escuro, alguém acende a luz, a primeira coisa que a gente faz é assim, fecha o olho, tenta tampar a cabeça. Por quê? Porque a claridade a gente ainda não acostumou com ela. E também assim é a mesma coisa com eles. Eles estavam vivendo uma imoralidade sexual, entregue totalmente para o pecado. Estava ali um caos no mundo, destruição. O povo não se arrependia, o povo não se voltava para o caminho do Senhor. Veio 2 testemunhas, Antigo e Velho Testamento, a palavra de Deus. O que a Raera falou, a questão do azeite. Então, veio as 2 testemunhas, começou o quê? A incomodar.
porque a luz, ela traz para a gente a clareza daquilo que está em oculto, nos traz a conhecimento daquilo que está escondido. No livro de João, no capítulo 1, vai falar que Jesus, ele fala assim, ele era a luz do mundo e os seus não receberam. E ele veio trazer o quê? Ele veio trazer clareza, veio iluminar aqueles que estavam ali também nas trevas. Então, nós que somos cristãos, carregamos a palavra do Senhor, carregamos o caráter de Cristo, o mundo se incomoda com aquilo que nós carregamos. O mundo, ele quer a todo tempo nos sufocar, o mundo quer a todo tempo matar o nosso testemunho, nos fazer escorregar, nos fazer tropeçar na palavra do Senhor. Então, quando essas duas testemunhas morrem, o que o povo faz? Se alegra, porque não teria mais aquele que iria falar, olha, a sua obra está errada, olha o que vocês estão fazendo está errado, olha, isso aqui não agrada ao Senhor. Não teria ninguém mais para incomodar, não teria ninguém mais para apontar, para confrontar e demonstrar que o caminho que eles estavam seguindo era um caminho errado, demonstrando, olha, se arrepende, olha, vive em luto, veste roupa de saco, se arrepende dos seus pecados, volta para o Senhor. Então, a gente vê aqui Satanás com todos aqueles que não criam no Senhor Jesus, porque houve grande destruição e o povo mesmo assim não se arrependia. Então nós vemos as pessoas que são o quê? Ateus, ali, de certo modo, se alegrando que aqueles que testemunhavam, né, eram duas testemunhas, que testemunhavam e evidenciavam a palavra do Senhor, aquilo que Deus ele tinha ali para aquele povo, um arrependimento, um luto, uma mudança ali, eles não queriam. Então eles se alegram com a morte daqueles ali que haviam agora morrido. Deixa eu só responder a Márcia. A Márcia fez uma pergunta. Ela disse que tá vindo do interior um casal. Cadê a pergunta? Um casal homossexual virá aqui pro interior. Eles vivem como casal e é amigo dos meus filhos. Eu devo receber? Sim, você deve receber. Você deve tratar muito bem. Você deve amar eles como qualquer outra pessoa. Nós precisamos entender que, embora às vezes a gente não vá concordar com o que a pessoa faz, nós precisamos amar, sabe? Amar é um princípio da palavra de Deus. Então você deve receber. Se perguntar a sua opinião, você se posiciona. Se não perguntar, você não posiciona. Mas uma das maneiras que a gente ganha o coração de pessoas é demonstrando o amor por elas. Hoje, eu vejo que a igreja ela se tornou tão intolerante. A igreja se tornou, vou falar que uma igreja chata, porque a igreja não sabe amar as pessoas. É a mesma coisa. O caso do homossexualismo é a mesma coisa de você ter um filho, o seu filho rouba e ele vai preso. Aí toda vez que você lembra que seu filho tá preso, você fala assim, nossa, meu filho fez uma coisa errada. Mas você já viu uma mãe deixar de amar o filho que tá preso? Não deixa, sabe? A mãe não deixa de amar. Então o que é errado é o ato. A gente não concorda com o ato diante do que a palavra de Deus ela vai falar. Porém, a gente ama as pessoas. Eu tenho vários amigos que são homossexuais e eu amo a vida deles de todo o meu coração, sabe? Amo, converso, bato papo, sorrio. Eu tenho uma amiga na comunidade, eu pergunto como é que tá a namorada dela. Se me pedir a opinião, eu vou falar que eu não concordo, que tá errado. Mas se não me pedir, tá tudo certo. Tenho vários amigos dessa forma. Sento, tomo café, bato papo e a gente vive uma vida muito bem. Agora, não tem como falar. Se me perguntarem qual que é a minha opinião, o que eu acho que deve fazer, eu vou falar. Se me der oportunidade para entrar nesse assunto, também vou entrar. Mas se não der, não tem o que eu falar, entende? O nosso papel é amar, o nosso papel é abraçar, sabe? Então, Márcia, pode ficar tranquila, fique em paz, receba os amigos do seu filho. E é isso, sabe? Eu acho que é o Senhor que vai tratar com cada coração e na oportunidade que a gente tiver de mostrar como ser igreja, a gente mostra. O problema é que hoje tem uma guerra muito grande entre as pessoas, né, que hoje praticam a prática de homossexualidade, pode falar dessa forma? Homossexualidade. E os cristãos, porque o cristão ele se tornou intolerante. O cristão ele posta no Instagram porque o homossexual vai pro inferno, porque isso, porque aquilo outro. Eu acho que a base de qualquer coisa tem que ser o amor. Quando sai do amor, eu acho que aí já passa para a justiça própria, já passa para as picuinhas, eu tentando sobressair sobre o outro, e aí perde a essência. A essência do evangelho é o amor. Tenho certeza que se Jesus estivesse em nosso meio, ele falaria assim, olha, vá, mude essa prática, pare com isso. Mas ele nunca
enxotaria, ele nunca falaria de forma arrogante, que sai da linha do amor, sabe? Então é isso. Deixa eu ver outra pergunta aqui. Amo, mas não, mas como deixar coabitar dentro do meu lar? Mas você não vai deixar coabitar dentro do seu lar, né? Eles vão morar na sua casa? Acolhimento é tudo, porque eles criam um bloqueio conosco. Sim, Dani, é justamente isso. Eu tenho 2 sobrinhos homossexuais. A menina amo de paixão e trato ela como ela sempre igual, sorrindo. Gente, já me confrontou. Posso falar só uma coisinha aqui? Tem uma frase que eu gosto muito de um escritor, ele fala o seguinte: a verdade, o amor sem verdade é hipocrisia, e a verdade sem amor é crueldade. Hoje nós estamos pegando aí um exemplo aí de pessoas homossexuais, beleza. E agora se chegasse na sua casa alguém que tivesse problema com alcoolismo, ou alguém que tivesse problema com droga, será que nós trataríamos de forma diferente? Às vezes a gente coloca um julgo, um peso muito grande para alguns pecados e outros a gente, deixamos passar, sabe? Chegasse alguém na sua casa com problema de pornografia, será que a gente ia confrontar dessa mesma maneira que a gente tem a preocupação de confrontar aquele que está num pecado visível e externo? Porque o nosso problema, muitas das vezes nós julgamos o pecado externo, né? Aquele que é visível, mas o que é invisível, a gente, às vezes não tem conhecimento, mas até mesmo tendo conhecimento a gente deixa passar, mas isso é um pecadinho, né? A pessoa tem um problema com alcoolismo, só não vai beber na minha casa, mas tá de boa. Tem um problema com droga, só não vai fumar na minha casa, mas tá de boa. Mas aí às vezes com um homossexual, ou às vezes com a pessoa que tem aí o ato de fornicação, né? Hoje é muito comum, que é já o quê? entra a religiosidade, né? A pessoa que tem a fornicação é o quê? Ter a vida ativa sexualmente antes do casamento. Às vezes a gente não coloca o mesmo peso para esses pecados, mas a gente coloca o peso para o adultério, coloca o peso para a questão do homossexualismo, e é isso. Nós temos que tomar cuidado com isso. Vocês viram isso? Não, vocês viram isso? Gente, é igual, por exemplo, na mesma linha da Bíblia que fala que os homossexuais eles não entraram no reino de Deus, é a mesma linha que fala que os mentirosos não herdarão, na mesma linha que fala que os idólatras não entrarão, que os feiticeiros, e às vezes a gente tolera muito mais, igual, por exemplo, tem pessoas que, igual, eu sei que tem muitos católicos que aqui me assistem, mas tem pessoas que têm adoração para santo. E aí você recebe a pessoa que faz adoração para santo, que é na mesma linha que fala que os idólatras não entrarão no reino dos céus. Aí você não quer receber o homossexual, mas você recebe o católico sem problema, sabe? É justamente isso, o fofoqueiro, o fornicador que está em adultério e um tanto de gente mais. Você até faz amizade com essas pessoas e elas fazem parte do seu hall de melhores amigos. Mas é por conta que a religiosidade, ela sugou tanto a nossa vida que a gente acaba julgando mesmo o que cabe ou não entrar da nossa casa. Mas se você falar que eles não podem entrar, aí você vai ter que tirar toda a linha de pecador que entra dentro da sua casa. Que eu tenho certeza que não vai ser só eles, entende? É todo mundo, é os mentirosos, fofoqueiros. E é isso, gente. A gente tem que tirar um pouquinho essa religiosidade, sabe? É lógico que você não deixa de falar da palavra de Deus. Você falou assim, mas eu estou trazendo juízo. Não vou estar trazendo juízo para o meu lar. Eu creio que não vai ser dessa forma, sabe? Até porque quem traz juízo é Deus, né? Ele só Exato. traz a palavra e testemunhamos daquilo que ele deixou, que é a palavra, né? Mas em amor. Palavra de Deus. Pois é, meu filho se envolveu com droga e tem 16 anos. Eu tenho que ser sábia todos os dias. É bem difícil, sim. Eita, Claudinha, 2 preciosidades no ensino. Pode continuar, calma. Quer comentar alguma coisa dessa parte? Que live, meninas. Amém. Não, quero não. E ouviram uma grande voz do céu que lhe dizia... Onde está? 12. E o 8? Já foi, né? Já. Os Quer comentar 8? Falei de Sodoma. Sodoma e Egito, onde o Senhor foi crucificado. Os corpos ficaram... Não. Não? Então aí subiram e ouviram uma grande voz do céu, né? As testemunhas já
Depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles e puseram sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muitos atemorizados, e deram glória ao Deus do céu. E passado o segundo ai, eis que o terceiro ai se virá. Então nós vemos aqui o quê? As testemunhas já haviam morrido, mas entrou o Espírito de Deus, e elas foram vivificadas e ficaram de pé e subiram. Apesar de um pequeno espaço de tempo, né, o que foi atacado foi as 2 testemunhas que evidenciavam e testificavam ali da palavra do Senhor, simbolizando o Velho e o Novo Testamento. Apesar de um espaço pequeno de tempo, é meio que a palavra ela ficou morta, entre aspas, né? Não tinha ninguém ali mais para pregar, mas ninguém pode matar a palavra de Deus, né? A palavra de Deus é vida, e o Espírito de vida ele vem aqui e coloca essas testemunhas de pé, e agora sobe a palavra de Deus. Agora imagina só uma situação, final dos tempos, nós aqui sem a palavra de Deus, que terror que não deveria ser isso. No final do tempo não tem ninguém para pregar, para falar, ou se arrependa, isso está errado, sabe? Para amar, para cuidar, mas o mundo num caos onde só o pecado estaria reinando. É isso que estava acontecendo aqui. E fala que naquela mesma hora houve um grande terremoto e caiu a 10ª parte da cidade. E o interessante é que aqui é um juízo parcial de Deus. Não era o final de tudo, porque é apenas uma 10ª parte de uma cidade. Então eles experimentaram um juízo parcial. E diferente das outras trombetas, aonde as pessoas elas não se arrependeram, aqui agora houve um grande temor, aonde vai falar que os demais eles ficaram o quê? Atemorizados. Ou seja, esses demais seriam quem? Os inimigos. Aqui que eu falei com vocês, a besta e os seus inimigos, até mesmo os ateus, eles ficaram atemorizados. Não estou falando assim que eles creram, eles se converteram, mas o temor desceu. Eles viram algo sobrenatural, que eles deram glória ao nome do Senhor Jesus. E passado isso aqui tem mais um ai, o que vai chegar agora aqui a 7ª trombeta. Posso continuar? Pode. E o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grande voz que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciões que estão assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus. Eu imagino que no céu deve ter uma grande expectativa para que isso aqui aconteça. Não a questão de destruição ou a questão das pessoas morrerem, se perderem, se enfiarem nos pecados, mas de fato do reino ele ser totalmente, não de forma parcial, mas totalmente do Senhor Jesus. Eu acho que existe uma grande expectativa de que há de se cumprir essa vontade, sabe? Porque não somente eles, mas aqueles que nós vimos também das testemunhas, né? Dos mártires que estavam ali vestidos com a roupa branca, pedindo ao Senhor: até quando, Senhor? Até quando não há aí de vingar o nosso sangue? Nós queremos aí reinar junto com o Senhor, da mesma forma que nós estamos aqui hoje na terra, e há uma grande expectativa nossa de estarmos com o Senhor Jesus, uma grande expectativa de reinarmos com Ele, de estar ali na boca do Cordeiro, de ver a face do nosso Senhor, de termos comunhão com Ele de uma forma total e completa, e não somente algumas porções de visitações do Espírito e da glória do Senhor. Eu acho que há uma grande expectativa dos 4 seres viventes, dos 24 anciões, dos anjos, querubins, serafins, da glória do Senhor se expandir por toda a terra. Glória a Jesus. Quer falar? Glória a Jesus. A única coisa que eu quero falar é: vocês estão preparados para esse dia? Se vocês não estiverem preparados, a gente vai ficar, tá? Prepara, porque eu imagino que, não sei, né? O Pai, ele é muito misericordioso, ele até o final, ele vai esperar que as pessoas se voltem a Ele. Mas vai ser lindo o dia que o reino do Pai será completamente estabelecido com a gente morando com Ele,
sabe? A gente pertinho dele. Então, que a gente possa se policiar dia após dia, melhorando um passo de cada vez. Ontem eu falei muito sobre isso, da gente dar um passo de cada vez, de mudar um dia após o outro, um pouquinho por pouquinho. Porque o juízo é certo, o fim vai chegar, sabe? Fim para alguns, início para outros. Então, permanece firme e gracinha com o Senhor, tá? Continuando, estamos indo pro final, hein? Dizendo: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que há de vir, que tomaste teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo, e houve relâmpagos, e vozes, trovões e terremotos, e grande saraiva. Então nós vemos aqui um momento de glorificação, um momento de exaltação ao Senhor. Um momento onde aqueles que perseveraram, sejam grandes, pequenos, servos, profetas, mestres, doutores, seja o que for, aquilo que Deus ele destinou para você de viver como um propósito, permaneça. Independentemente da situação, independentemente da circunstância, porque uma das coisas que eu vejo que Deus ele anseia é honrar aqueles que permanecem. Nós vimos ali no Apocalipse 2, quando escreve as cartas para a igreja, que há a questão de um positivo, um negativo e a honra. O positivo: eu conheço as tuas obras, né? Você é pequeno, mas tem força, você não negou o meu nome, você permaneceu crendo em mim, e agora eu tenho algo contra você, olha, conserta isso aqui que está errado, mas aquele que consertar isso aqui que está errado, dar-te-ei a coroa da vida, vou deixar você vestir vestes brancas, vai estar comigo aqui no trono. Tem honra, tem galardão, permanece na palavra, permanece crendo nas promessas, permanece buscando o Senhor, viver o propósito, porque aqueles que permanecerem, eles irão de fato, não somente aqui testificar, mas receber honra, galardão, ter ali com o Senhor um momento de comunhão, um momento de prazer, de podermos olhar. Eu acho que o melhor galardão, e o que de fato anseio no meu coração, eu falo com Deus todo dia, eu falo assim: Deus, o meu anseio, e às vezes eu até choro por isso, mas a minha vontade é eu sentir Deus 24 horas. 24 horas. De estar na presença de Deus 24 horas, de ouvir Ele 24 horas, de sentir Ele 24 horas, de ser instruída 24 horas. É o meu anseio. E todos os dias, quando eu busco me esvaziar, o meu objetivo é me esvaziar, porque hoje eu quero te ouvir mais do que eu ouvi ontem. Hoje eu quero te buscar mais do que ontem. Hoje eu quero ser instruída mais do que ontem, porque eu quero estar alinhada para viver o propósito daquilo que Deus ele tem para minha vida. E esse eu acho que deve ser o anseio de cada um de nós, que falamos que cremos no Senhor Jesus, que falamos que somos filhos, que somos cristãos. Precisamos ansiar, porque somente ao ouvir a voz dele, ao recebermos as instruções, nós iremos alcançar o caráter de Cristo e iremos viver o propósito. E aqui fala: abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista. Eu amo isso. Glória a Jesus. Porque a arca também foi algo que Deus ele deu para Moisés. Uma visão: olha, você vai fazer a arca dessa forma, ela vai ser revestida por fora de ouro, a medida dela vai ser assim, o que vai carregar ela vai ser varais. Então Deus ele deu para Moisés a visão de algo que já existia ali na sala do trono dele. E aqui na terra, a arca da aliança, o que ela continha? Ela continha a lei, que era os 10 mandamentos, ela continha o maná, que era o pão que Deus ele deu, e ela continha a vara de Arão, que era a questão do sacerdote, a vara daquele que iria florescer. E aqui a gente vê o quê? Qual que é a lei do Senhor? Porque agora levando para o espiritual ali, a lei do Senhor, no final das contas, é o quê? O juízo de Deus. Essa era a lei, a aliança do Senhor, e o juízo, que é o final dos tempos. Aqueles que são dele estão ali de um lado, aqueles que não são dele vão ser lançados para outro lado. Aquele que crê tem a vida eterna, mas aquele que não crê já está condenado. Tinha o maná, que é o pão, né, que Deus ele deu para aquele povo no deserto. E qual o pão? O pão estava ali do lado do Pai agora, que é Jesus. Ele fala assim: eu sou o pão que desceu do céu. Eu não sou o pão que os seus pais comeram ali no deserto, um pão perecível, mas eu sou o verdadeiro pão. O verdadeiro pão eterno é o Senhor Jesus, que estava ali não somente simbolizando o pão vivo,
mas simbolizando também o sacerdócio real, o sacerdócio eterno, ali instituído pela lei de Melquisedeque, que não tem fim, não tem início, mas que é para todos sempre. Ele estava e está ali reinando para todos sempre com o nosso Senhor, o pão vivo, o Senhor Jesus, o eterno sacerdote que intercede por nós. No livro de Hebreus vai nos dizer que ele é um sacerdote que tem misericórdia, que se compadece por nós, que intercede por nós, porque ele veio aqui nessa terra e ele sofreu e morreu em nosso lugar, teve um grande sacrifício. Ele sabe daquilo que nós passamos, ele sabe daquilo que nós sentimos, porque ele também se fez carne. Ele se esvaziou de sua glória para poder ter compaixão, interceder por mim e por você. E está ali hoje, agora, nesse exato momento, intercedendo, fazendo mediação pela minha vida e pela sua vida, pela vida dos santos, para que eles possam permanecer no propósito, para que nós possamos não ser perdidos, né? Porque o próprio Jesus, ele fala, aqueles que são deles ouvem a voz dele. Aquele que são deles ouve a voz do bom pastor. E Glória ele é o bom pastor. Aleluia. E a arca da aliança se abriu. E lá tinha também, creio eu, que a lei, o juízo, o sacerdócio e o pão vivo estava ali diante do Pai. Glória Todos eles testemunhando e testificando de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus, né, gente? Que live, né? Fui extremamente edificada pela vida da minha amiga. Obrigada, viu, minha amiga? Você pode fazer live mais vezes. Não pode, gente? É só ali. Não pode? Glória a Jesus. Quase que eu voei aqui agora no final. Glória a Jesus. Sabe, ansiamos por esse dia, sabe? Pela volta do Pai. Ansiamos por esse dia que nós vamos poder encontrar com o Senhor Jesus na glória, sabe? Da gente ver tudo isso acontecendo. E a palavra vai falar no final. E houve trovão e houve relâmpago, porque foi um dia de glória, sabe? Ali o Senhor, ele reinou para todo sempre. Parece, pastora, te ver? E pastora Lilian? Fica aqui para as pessoas continuarem te vendo. Isso, assim. Cacau não gosta de aparecer não, gente. É isso. Tem alguém que está aqui pela primeira vez, que diante disso quer aceitar o Senhor Jesus como Salvador? Olha, gente, só tem um passaporte para ir para o céu. É através dele, Jesus. Se tem alguém que está afastado do Senhor Jesus, você vai escrever assim na live: Senhor Jesus, eu quero voltar, e nós vamos orar por você. E se você está aceitando Jesus pela primeira vez, você vai escrever: Senhor Jesus, eu te aceito como o único Senhor. Amém. Obrigada às duas pelos ensinamentos. Bênção demais. Foi lindo. Uma coisa que eu acho interessante também é a gente orar por fortalecimento, né, espiritual. Amém. Como a gente está estudando o livro de Apocalipse, cada um de nós enfrentamos as nossas batalhas, as nossas lutas, né, e orar para que Deus ele venha nos fortalecer, para que nós não venhamos perder aquilo que ele confiou a gente. Amém. Amém. Cacau não pode guardar esse conhecimento só pra você, viu? Aqui, eu falo isso com ela sempre. E a Cacau fala: não, nunca vi, gente. Vocês acham às vezes que eu conheço alguma coisa, que é uma bênção devocional? Se a Cacau se topasse fazer o devocional mais vezes, a gente teria um alimento muito mais sólido. Eu, a primeira vez aqui, mas já aceitei há 27 anos. Louvo a Deus pela vida de vocês. Amém. Glória a Jesus. Todo mundo aqui tá salvo? Então escreve assim: eu sou salvo. Escreve isso: eu sou salvo. Eu pego ela direto para dar a palavra na reunião de oração. Ô pastora, eu uso isso porque às vezes eu falo com ela assim: fala a palavra. Ela: não quero não. Por que você ministra lá com a pastora Lília e você não fala não para ela? Hoje minha mãe tá assim: eu não gosto disso não. Não vem com isso não. Bom dia, a paz de Jesus. Eu sou salva, só tem salvo aqui. Glória a Jesus. Coloca sua mão no coração. Repete comigo: Senhor Jesus, muito obrigado por esta palavra, que ela possa germinar em meu coração. Cacau, agora ora por nós. Pai, agradecemos o Senhor por mais um dia de vida. Amém. Ô Espírito Santo, como somos gratos por podermos estarmos respirando,
mas um propósito o Senhor estabeleceu para nós no dia de hoje. Paizinho, não deixa a gente viver um dia perdido, um dia onde a gente venha estar vivendo em meio à correria, onde o mundo e as circunstâncias venham ditar o que iremos fazer, a forma que iremos nos comportar, a forma que iremos corresponder, Pai. Mas se nós acordamos hoje é porque tem propósito e o propósito é do Senhor. Sim, Deus. Se nós acordamos hoje é porque o Senhor quer fazer algo na nossa vida e por meio da nossa vida, Pai. Então nós pedimos, Espírito Santo, e te damos liberdade. Faça cumprir em nós o teu querer no dia de hoje. Faça cumprir em nós o teu propósito no dia de hoje. Meu Pai, venha trazer fortalecimento para mim, para os meus irmãos. Fortalecimento para que nós possamos, Pai, resistir às coisas desse mundo. Fortalecimento para que nós possamos continuar firmes na promessa, no propósito do Senhor para nossas vidas, Pai. Crendo, Pai, naquilo que o Senhor já liberou sobre nossas vidas e caminhando sobre a Tua palavra, Pai. Meu Deus, nos dê sensibilidade, gere em nós, Espírito, a sensibilidade para ouvirmos a Tua voz no dia de hoje, para seguirmos as Suas instruções, para sentir o Teu toque, Pai, para sermos canais de bênção na vida daqueles que estão ali fora perdidos, Senhor Deus. Que assim como nós lemos aqui hoje, que nós possamos ser, Pai, as testemunhas do Senhor encarnados aqui, levando a palavra do Senhor, Pai, para este mundo que está tão pervertido. Mas ao contrário daqueles que ali que não creram, mas que nós possamos levar para aqueles que o Senhor tem propósito, Pai. Pessoas que vão ser transformadas, seja por uma palavra, por um abraço, por um sorriso, Pai, seja por um ato de amor, de carinho. Nós queremos exalar, Pai, a essência do Senhor Jesus. Queremos revelar, Pai, o caráter de Cristo sobre nossas vidas no dia de hoje. Meu Deus, não tem sentido nós acordarmos e vivermos se não for para cumprir o Teu propósito, se não formos para estarmos diante de Ti, fazendo aquilo que o Senhor tem para nós no dia de hoje. Então nos conduz, Espírito Santo, ao centro da vontade do Pai. Nos conduz, Espírito Santo, a viver os planos de hoje, Pai. E que nós possamos ter o fruto do Espírito sendo cada vez mais formado em nosso ser, o caráter. Nos dê a alegria, a paz, o domínio próprio, Senhor Deus. Nos dê o amor, Pai. A benignidade, a longevidade, Pai. Coloque em nós, Pai, a fidelidade, Pai. Principalmente a fidelidade, porque muitas das vezes nós temos trocado a Tua palavra pelas coisas que têm ardido os nossos olhos, as coisas que têm ali gerado anseio nos nossos olhos, e são coisas carnais, Pai. Não deixa a gente trocar as coisas espirituais pelas coisas carnais. Não deixa a gente negociar os princípios do Senhor sobre essa terra, Pai. Por mais que as propostas venham ser tentadoras, que nós venhamos permanecer fiéis à Tua palavra e os princípios do Senhor. A Tua palavra fala: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida, Pai. Nós queremos ser fiéis, Pai. Fiéis ao Senhor, Pai. E nós queremos alcançar um coração ensinável no dia de hoje, Pai. Nos leva a experimentar da Tua presença, nos leva a experimentar daquilo que está no Teu coração, Pai. Nos deixa acessar o coração do Senhor hoje, Pai. Acessar o Teu coração e conhecer mais de Ti, Pai. Nós queremos mais, Pai. Nós ansiamos por mais, Deus. Como nós queremos, Deus. Em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a vida de vocês, viu, gente? Não deixe morrer isso que tá no coração de vocês, não, sabe? Isso que foi gerado, essa chama, que meu coração fica em chama. Eu não sei, acho que é porque é Apocalipse, sabe? O meu coração está em chamas. Não deixe morrer isso, não. Faça um excepcional dia, levando Deus para tudo aquilo que você for fazer, tá? Não afrouxa a corda. Lembra do que nós falamos ontem. Não afrouxa, tá? Puxa ela mais um tiquinho. Um beijo. Um queijo. Até amanhã, se Deus quiser. Dá tchau pra Claudinha. Tchau. A Robertinha fala Claudinha, né? Dá um beijo pra Robertinha. Um beijo, Robertinha. Um beijo pra todos vocês que ficaram aí me ouvindo um pouquinho. Que Deus abençoe vocês. O sol já chegou, gente. Quando o sol chega, significa que, já deu hora. Bora viver. É Deus falando assim, partiu, bora. Eu amo vocês, viu? Obrigada por tanto carinho, por tanto amor com a nossa vida, tá bom? É isso. Fui!